O milagre que mudou a vida de André, da tristeza à vitória no altar da fé. André tinha apenas 28 anos, mas carregava nos ombros um peso que parecia esmagar sua alma. Desde criança, ele era conhecido como o menino sorridente e sempre brincalhão, cheio de energia, o tipo que contagiava a todos com seu bom humor. Mas há 2 anos, tudo havia mudado. Uma depressão profunda o engolira como um redemoinho escuro, tirando-lhe o sono, o apetite, acima de tudo, a vontade de viver. Os médicos chamavam de um transtorno depressivo grave. Os remédios só o deixavam sonolento, como se estivesse vivo, mas não presente. Sua mãe, Dona Maria, chorava em silêncio enquanto via o filho se afundar cada vez mais. André havia perdido o emprego por causa das faltas, as dívidas se acumulavam, e o pior, ele já não enxergava saída. Uma noite, depois de olhar fixamente para o teto por horas, ele sussurrou para si mesmo: "Não aguento mais." Foi então que Dona Maria, desesperada, lembrou-se de uma vizinha que havia superado um câncer após frequentar a Igreja Universal do Reino de Deus. "Filho, vamos lá só uma vez." "Não custa tentar," ela implorou. André, sem forças para discutir, apenas assentiu. O primeiro passo, chegando à igreja. O templo da Universal na zona leste de São Paulo era grande, iluminado, com um clima de fé que se sentia no ar. Ao entrar, André foi recebido por um obreiro sorridente: "Seja bem-vindo, irmão. Deus tem um milagre para você hoje." Ele quisera sorrir, mas seus lábios não obedeceram. Dentro do salão, centenas de pessoas cantavam com entusiasmo: "O inimigo não vai me vencer, porque Jesus já venceu por mim." André sentou-se no fundo, de cabeça baixa. O pastor, ao microfone, falava sobre a corrente de oração que quebraria qualquer maldição. "Hoje, alguém aqui vai sair livre," declarou com autoridade. Dona Maria segurou a mão do filho e sussurrou: "Deus está aqui, André. Só acredita." A fé que nasce no desespero. Nas semanas seguintes, André voltou, não por vontade própria, mas porque algo dentro dele começava a se mexer. Os cultos eram diferentes de tudo que ele já havia visto. Não era só pregação, era guerra espiritual. Os pastores oravam com unção, impunham as mãos, ungiam com óleo, e as pessoas caíam no chão, chorando, gritando, sendo libertas. Numa noite de fogueira santa, o pastor convidou todos a escreverem seus pedidos em um papel e queimá-los no altar, simbolizando a entrega a Deus. André, com as mãos trêmulas, escreveu: "Senhor, tira esta tristeza de mim. Não quero mais viver assim." Quando jogou o papel nas chamas, sentiu algo estranho, uma paz que não vinha dos remédios, mas de dentro. "Isso é o Espírito Santo agindo," explicou um obreiro ao seu lado. "A batalha é espiritual, irmão. Mas Jesus já venceu." O dia do milagre. Foi numa campanha da fé que tudo mudou. O tema era "Deus é poderoso para salvar", e o pastor desafiou a igreja: "Quem aqui precisa de um milagre urgente? Venha ao altar." André hesitou, mas Dona Maria o empurrou suavemente. "Vai, meu filho. Jesus está te chamando." No altar, entre lágrimas, André confessou sua dor. O pastor ungiu sua testa com óleo e orou com autoridade: "Em nome de Jesus, quebra esta depressão. Saia, espírito de tristeza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." André sentiu como se algo pesado saísse de suas costas. Começou a chorar, não de dor, mas de alívio. De repente, uma força o fez levantar as mãos. Ele começou a louvar, primeiro baixinho, depois com voz firme: "Obrigado, Jesus. Obrigado." As pessoas ao redor gritavam glória a Deus, e André sorria, sorria de verdade, pela primeira vez em anos. A transformação. Nos dias seguintes, André acordava com uma paz que não conhecia. Os pensamentos negativos sumiram. Ele voltou a comer, a dormir, a rir. Em uma vigília de oração, ele deu seu testemunho no altar: "Eu vim aqui morto por dentro, mas Deus me ressuscitou. A depressão foi embora, e hoje eu sou livre." Sua mãe chorava de alegria. Os pastores o abraçaram: "Isso é o poder de Deus, André. Mas lembre-se, a fé sem obras é morta. Continue firme na palavra, no dízimo, nas ofertas, e nas campanhas. O inimigo não volta a tocar no que é de Deus."
André arrumou um novo emprego, pagou suas dívidas, e hoje é um dos obreiros mais dedicados da igreja. Ele aprendeu que a depressão não era frescura ou a falta de força, era uma batalha espiritual, e só Jesus poderia vencê-la. A lição que ficou. Hoje, sempre que alguém pergunta como ele sarou, André responde: não foi remédio, não foi terapia. Foi a fé em um Deus que opera milagres. A Universal me ensinou que, quando a gente entrega tudo a Jesus, até o que parece impossível, ele transforma nossa dor em testemunho. E com um sorriso no rosto, ele acrescenta: se Deus fez por mim, ele faz por você também. Basta acreditar e não desistir no altar. Glória a Deus! A vida de André mudou tanto que até os antigos colegas de trabalho, que antes o viam como um homem quebrado, começaram a notar a diferença. Um dia, um deles, chamado Carlos, que sempre o tratava com pena, parou no meio da rua e perguntou: André, o que aconteceu com você? Você tá irreconhecível. Antes, você mal olhava nos olhos das pessoas, e hoje parece que tem uma luz dentro de você. André não hesitou. Sabia que aquele era o momento de compartilhar o que Jesus havia feito. Carlos, eu morri e ressuscitei. Não foi uma doença do corpo, foi da alma. Mas Deus me tirou do fundo do poço e me deu uma vida nova. Se você quiser, pode conhecer esse Deus também. Domingo tem um culto na Universal, às 9 horas. Eu te levo. Carlos, que sempre foi cético, até riu no começo. Mas algo na voz de André o fez pensar. Ele tinha visto muita gente prometer mudanças, mas nunca ninguém com tanta convicção. E o mais impressionante, André não estava mais tomando nenhum remédio. Os médicos até tinham reduzido as consultas, surpresos com sua recuperação. No domingo seguinte, Carlos apareceu na igreja. Não disse nada, só observou. Mas quando o pastor começou a falar sobre a depressão como uma prisão espiritual e como Jesus quebra todas as correntes, ele sentiu algo mexer dentro do coração. No final do culto, quando o pastor fez o apelo, Carlos levantou a mão, tremendo. Eu quero essa liberdade também, murmurou, com os olhos cheios d'água. André, que estava ao lado, colocou a mão no ombro dele e orou com uma fé que só quem já foi libertado pode ter. Senhor, o mesmo sangue que me libertou, liberta o Carlos agora. Quebra toda maldição, toda amargura, todo desânimo. Enche-lhe do teu espírito, como o Senhor fez comigo. Naquela noite, Carlos chorou como nunca havia chorado. Não de tristeza, mas de alívio. Algo saía dele, algo pesado, como se arrastasse correntes há anos. Quando abriu os olhos, sentiu uma paz que não conhecia. É verdade, ele sussurrou. Isso aqui é real. E assim, mais uma vida foi transformada. André não era mais só um testemunho, era um instrumento. Cada pessoa que ele levava para a igreja, cada oração que fazia no altar, cada palavra de encorajamento que dava nos corredores da Universal, era como se estivesse devolvendo um pouco do amor que Deus havia derramado sobre ele. Hoje, anos depois, André não é só um obreiro, é um líder. Ele coordena o grupo de apoio aos depressivos na igreja, onde pessoas que chegam arrasadas encontram esperança. Sempre repete a mesma frase. Se Deus tirou um homem que já tinha até planejado o próprio velório e o transformou num guerreiro, imagine o que ele pode fazer com você. E as histórias se multiplicam. Tem a Dona Maria, que tentou se matar 3 vezes e hoje canta no coral da igreja. Tem o jovem Lucas, que vivia trancado no quarto e agora é universitário e pregador. Tem até médicos que, depois de verem pacientes como André, começaram a frequentar os cultos, não para estudar o fenômeno, mas para experimentar aquele poder. Porque na Universal, não é só sobre ouvir falarem de milagres. É sobre vivê-los. É sobre ver Deus agindo onde a medicina diz que não tem jeito, onde a psicologia não alcança, onde a família já perdeu a esperança. André sorri sempre que lembra daquela noite em que quase desistiu. Hoje, ele sabe, o altar não é um lugar de derrota, é um campo de batalha. E toda batalha que se trava ali, com fé, termina em vitória. O inimigo até pode rir no começo, ele diz, com os olhos brilhando. Mas no final, quem ri melhor é a gente. Porque com Jesus, a última palavra é sempre de restauração. E assim, a história de André não é só dele. É de todos que, como ele, descobriram que, na Universal, Deus não só ouve as orações, ele responde.
E quando ele responde, ninguém fica igual. A vida de André mudou tanto que até seus antigos amigos de bar notavam a diferença. Cara, o que aconteceu com você? Parece outro homem, dizia um deles, encostado no balcão enquanto André tomava um suco depois do culto. Ele só sorria e respondia: encontrei quem me deu um novo coração. E não é figura de linguagem, não. Porque era verdade. Os exames médicos que antes mostravam um fígado destruído pelo álcool e um coração fraco demais para aguentar mais um ano, agora estavam limpos. O hepatologista, um homem sério que nunca sorria, olhou para os resultados e balançou a cabeça. Isso não tem explicação científica. Você deveria estar em uma fila de transplante, não aqui me mostrando exames de um homem saudável. André guardou o papel no bolso da camisa e sentiu uma paz que nem a bebida nem as festas jamais lhe deram. Doutor, tem sim explicação. Chama-se Jesus Cristo. E ele opera na Universal. Mas não foi só o corpo que sarou. A mente também. As vozes de culpa que o acordavam de madrugada, os pesadelos com o acidente de carro que quase tirara a vida da filha, tudo isso tinha sumido. Como se Deus tivesse passado um pano úmido na lousa suja de sua alma e escrito em letras novas: perdoado. Livre. Meu. Sua filha, Larissa, que antes tremia só de ouvir o pai chegar bêbado em casa, agora corria para abraçá-lo na porta. Pai, hoje o pastor falou que Deus restaura famílias. É verdade, né? Andréa ergue nos braços, sentindo o cheiro de shampoo de morango nos cabelos dela, e responde com a voz embargada: é verdade, minha filha. E a nossa é só o começo. Porque a transformação de André virou um efeito dominó. Sua esposa, Maria, que já tinha até procurado advogado para a separação, começou a frequentar os cultos com ele. No começo, foi por desconfiança: vou ver até quando dura essa fase. Mas quando viu o marido de joelhos no altar, chorando como uma criança enquanto orava por ela, algo dentro dela também se quebrou para ser reconstruído. Uma noite, depois de um culto de libertação, Maria sentiu algo estranho. Era como se uma mão invisível tirasse um peso de suas costas. Ela não sabia explicar, mas pela primeira vez em anos, conseguiu dormir sem remédios. No dia seguinte, acordou com uma certeza: Deus não só salvou André. Ele veio por mim também. Hoje, o casal serve na obra como obreiros. André ajuda na recepção dos cultos, sempre com um sorriso e um Deus te abençoe para quem chega com o rosto marcado pela luta. Maria faz parte do grupo de oração pelas famílias. Juntos, eles contam sua história não como um troféu, mas como uma prova de que ninguém está perdido demais para Deus. Tem gente que acha que na Universal a gente só pede dinheiro ou faz show, André diz, ajustando a camisa social que agora usa até nos dias quentes, porque, como gosta de brincar, agora meu uniforme é de guerreiro, não de derrotado. Mas quem entra aqui com o coração aberto descobre que o verdadeiro milagre não é só a cura do corpo. É Deus te mostrando que você vale mais do que todas as suas derrotas. E como se Deus quisesse provar que sua mão não para de agir, no último culto de quarta-feira, aconteceu algo que deixou até os pastores emocionados. Uma senhora chamada Dona Cida, que há anos chegava à igreja arrastando os pés por causa de uma artrose severa, se levantou do banco durante a oração e começou a dançar. Não foi um passinho tímido, foi uma coreografia de alegria, como se suas juntas tivessem voltado a ter 20 anos. André, que estava perto do altar, viu tudo. E quando Dona Cida passou por ele, radiante, ele não segurou as lágrimas. Isso aqui é o reino, irmão, murmurou para o obreiro ao lado. O lugar onde Deus faz o impossível virar testemunho. Porque na Universal, os milagres não são lendas de um passado distante. São histórias que acontecem toda semana, em cada altar, em cada vida que se entrega. André sabe disso. Sua família sabe disso. E agora, quem ouve seu testemunho também começa a acreditar: se Deus fez por ele, pode fazer por qualquer um. Afinal, como o pastor sempre diz no final das pregações, o milagre não é privilégio. É promessa. E promessa de Deus não volta atrás. Dona Cida não parou por aí. Depois de dançar no altar, ela sentiu algo mais forte que a dor que a acompanhava há anos, uma vontade imensa de contar o que Deus tinha feito. No domingo seguinte, ela estava lá de novo, mas dessa vez não só para receber, mas para dar. Com a Bíblia na mão e o coração transbordando, subiu ao púlpito para compartilhar seu testemunho.
Eu vim aqui semana passada arrastando os pés, com medo de não aguentar ficar em pé até o final do culto. Começou, a voz firme apesar da emoção. Mas Deus não só me sustentou, Ele me renovou. Hoje eu dancei, eu pulei, eu senti meus joelhos fortes como nunca. E não foi medicina, não foi exercício, foi a mão de Deus tocando na minha vida. O templo explodiu em glórias. Muitos ali conheciam Dona Cida, sabiam das suas batalhas, das vezes que ela chegava chorando de dor. Ver aquela mulher, que mal conseguia se ajoelhar, agora pulando e louvando, era prova viva de que Deus ainda opera milagres. E não eram milagres pequenos, daqueles que a gente quase não nota. Eram milagres que mudavam tudo, a saúde, a fé, a história de uma família. Enquanto Dona Cida falava, André observava o rosto das pessoas. Via lágrimas, sorrisos, mãos levantadas em gratidão. Mas também via algo mais, esperança. Aquele tipo de esperança que só nasce quando a gente vê com os próprios olhos que Deus é real. Uma senhora na terceira fileira, que chegará ao culto com uma bengala, agora assegurou com menos força, como se estivesse testando os próprios passos. Um jovem no fundo, que vinha lutando contra uma depressão, pela primeira vez em meses sentiu algo aquecer seu peito. Até as crianças, que brincavam nos bancos, pararam para olhar, como se entendessem que ali, naquele lugar, coisas grandes estavam acontecendo. Quando Dona Cida terminou, o pastor se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Irmã, você não veio aqui só para receber uma cura. Você veio para ser uma porta. Uma porta que Deus abriu para que muitos outros entrassem e vissem que Ele é fiel. E então, olhando para toda a congregação, completou: quem aqui precisa de um milagre hoje? Quem acredita que Deus pode fazer por você o que fez por Dona Cida? As mãos se levantaram. Não foram uma, nem duas. Foram dezenas. Pessoas com dores no corpo, dores na alma, sonhos que pareciam mortos. Mas naquele momento, algo mudou dentro delas. Porque quando a gente vê um milagre de perto, a descrença perde a força. E a fé, mesmo que pequena como um grão de mostarda, começa a crescer. André, que já tinha visto tantos milagres na Universal, sentiu o coração acelerar de novo. Não era só pela cura de Dona Cida. Era por tudo aquilo que ela representava, a prova de que Deus não muda, de que sua palavra é viva, de que a igreja não é só um lugar de pregações, mas um campo de batalhas vencidas. Ele olhou para o altar, onde tantas vidas já haviam sido transformadas, e soube: aquelas paredes guardavam mais que memórias. Guardavam promessas cumpridas. E enquanto o culto seguia, com louvor, orações e mais testemunhos, André fez um pedido a Deus em silêncio: Senhor, usa minha vida também. Não quero só ver os milagres, quero ser parte deles. Porque na Universal, ninguém é só espectador. Todos são chamados a ser instrumentos. E quando a gente se dispõe, Deus age. Porque milagre não é só a cura que a gente vê. É a vida que a gente vive depois dela. E Dona Cida, agora dançando sem dor, era a prova de que a melhor parte do milagre não é o momento em que ele acontece, é todo o resto que vem depois. Uma vida renovada. Uma fé inquebrável. E a certeza de que, onde quer que a gente esteja, Deus está pronto para fazer muito mais. Naquela mesma noite, enquanto o culto chegava ao fim e as últimas notas do louvor ainda ecoavam no ar, André sentiu algo diferente dentro de si. Não era só emoção, era uma certeza. Como se Deus tivesse respondido seu pedido ali mesmo, sem demora. Ele olhou para as mãos, ainda trêmulas, e lembrou das vezes que havia desistido de si mesmo. Mas naquela igreja, entre pessoas que também já tinham sido resgatadas, ele entendeu: o passado não definia mais seu futuro. Foi então que o pastor fez um convite: quem aqui quer ser batizado nas águas? Quem quer deixar para trás tudo o que tem aprisionado sua vida e nascer de novo em Cristo? André não hesitou. Levantou a mão sem pensar duas vezes, e quando os obreiros o chamaram para a frente, sentiu o coração acelerar. Não era medo, era expectativa. Porque ele sabia que daquele momento em diante, nada seria igual. O batismo aconteceu no domingo seguinte. A água fria do tanque o envolveu, mas o que ele sentiu foi um fogo no peito. Quando emergiu, foi como se um peso invisível tivesse sido tirado de suas costas. Os irmãos aplaudiram, Dona Cida chorava de alegria na primeira fileira, e André sorriu sem conseguir conter as lágrimas. Não era só um ritual.
Era o início de uma nova história. Nos dias que se seguiram, as mudanças começaram a aparecer. André, que antes mal conseguia olhar nos olhos das pessoas, agora cumprimentava os irmãos com um abraço firme. O vício que o perseguia há anos perdeu a força, como se suas correntas tivessem sido quebradas. No trabalho, onde antes era só mais um funcionário invisível, passou a ser notado pela dedicação e pela paz que agora carregava. Os colegas perguntavam: "O que aconteceu com você?" E ele respondia, sem vergonha: "Deus mudou minha vida." Mas o maior milagre ainda estava por vir. Certo dia, enquanto voltava da igreja, André viu um acidente na rua. Um carro tinha capotado, e as pessoas ao redor gritavam, sem saber o que fazer. Sem pensar, ele correu até o veículo, orando em voz alta: "Senhor, usa minhas mãos." Com uma força que não sabia que tinha, conseguiu abrir a porta amassada e puxar o motorista, que estava inconsciente. Quando os bombeiros chegaram, minutos depois, disseram que se não fosse pela ação rápida, aquele homem não teria sobrevivido. A notícia se espalhou. Jornais locais quiseram entrevistá-lo, mas André só dizia: "Não fui eu. Foi Deus quem agiu através de mim." E era a verdade. Aquele que um dia se sentia inútil agora via com seus próprios olhos: quando a gente se entrega, Deus nos transforma em instrumentos de salvação. Dona Cida, que agora era como uma segunda mãe para ele, sempre dizia: "Filho, o milagre não é só pra gente. É pra gente levar para outros." E André entendeu. Começou a frequentar as reuniões de evangelismo, a visitar pessoas doentes, a orar por quem precisava. Cada vida que ele via sendo transformada era como um espelho do que Deus havia feito nele. Um ano depois daquele primeiro culto, André estava de pé no púlpito, dando seu próprio testemunho. Sua voz não tremia mais. Falava com convicção sobre como Deus o tinha tirado do lixo e o colocado num lugar de honra. No meio da plateia, um homem chorava. Era o motorista que ele salvara no acidente. Depois da reunião, o homem se aproximou, emocionado: "Eu não acreditava em Deus. Mas depois do que você fez, comecei a buscar. Hoje, estou aqui porque quero o que você tem." André abraçou aquele homem como se fosse um irmão que há muito esperava. Porque agora ele sabia: na Universal, os milagres não param. Eles se multiplicam. Cada vida tocada se torna uma semente, e cada semente vira uma árvore que dá frutos. E assim, o que começou como um pedido silencioso num culto qualquer se tornou um rio de bênçãos que não parava de fluir. Porque quando a gente se dispõe, Deus não só muda a nossa história, Ele nos faz parte da história dele. E isso, meu amigo, é o maior milagre de todos. O milagre completo. Aquele abraço selou mais que um reencontro, foi o nascer de uma nova família. Nos meses seguintes, o ex-motorista, agora batizado como Carlos, levou sua esposa e filhos à igreja. A mãe dele, doente há anos, recebeu oração e, contra todos os prognósticos, deixou o hospital caminhando. O médico disse que foi remissão espontânea, contava Carlos, com lágrimas nos olhos. Mas nós sabemos que foi Deus usando você, André. E agora, Ele está usando nós também. André sorriu, lembrando-se daquela noite no hospital, quando seu coração clamou por um sinal. Não imaginava que o assim em que deu a Deus se transformaria em uma corrente de vidas resgatadas, o mecânico que consertou seu carro e encontrou Jesus, a enfermeira que ouviu seu testemunho e voltou a orar, até a criança que, ao ver sua mãe curada, desenhou um obrigado, Jesus com letras trêmulas. Reflexão final. Milagres não são apenas eventos sobrenaturais, são convites. Deus não precisa de nós para operá-los, mas nos escolhe para sermos suas mãos, sua voz, seu abraço no mundo. O verdadeiro milagre não foi André ter sobrevivido ao acidente, nem Carlos ter se convertido, nem mesmo a cura da avó. Foi a cadeia de amor que se formou quando alguém disse: "Aqui estou, me usa." Lição de vida. A fé não é um refúgio para os fracos, mas uma arma para os que ousam acreditar. Quando entregamos nossos anadas a Deus, um medo, uma dúvida, um talento escondido, Ele os multiplica em entulhos. O milagre começa quando paramos de pedir apenas por nós e nos tornamos resposta para alguém. E assim, a história de André não terminou. Porque histórias que Deus escreve não têm ponto final, têm continuação. Em cada vida que você toca, Ele está te dizendo: "Viu? Isso é só o começo."